é muito bom quando a gente começa a caminhar com Deus e a gente começa a entender algumas coisas da palavra, que a gente começa a entender alguns pontos do caráter de Deus. E quando a gente começa a entender principalmente o amor de Deus. E é muito bom, é maravilhoso quando a gente entende essa manifestação do amor de Deus, quando a gente consegue contemplar o que Ele fez na cruz. Que o que Ele fez naquela cruz não depende do que eu e você possamos fazer, porque a gente sabe que foi graça de Deus, que foi um favor imerecido, mas Ele fez por amor a nós. E muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Desse primeiro entendimento que a gente tem sobre a cruz, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele fez pela humanidade. Só que, irmãos, eu pensei também o seguinte, que a gente não pode parar nesse entendimento, né? No entendimento que a gente chama, que a gente fala em nosso meio de salvação. Ah, Deus fez aquilo, aleluia, glória a Deus, eu creio nisso, eu estou salvo. Né? Assim como diz em Romanos 10, versículo 9, que se com o meu coração crer e com a minha boca eu confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. É o que a palavra diz. Então eu creio em algo que foi feito, não em algo que eu possa fazer. Sim, eu creio que isso aconteceu, eu creio em Cristo, eu creio nessa crucificação, eu creio na ressurreição. Isso é maravilhoso quando a gente entende isso, mas eu quero dizer, irmãos, que a gente não pode parar nesse entendimento. A Bíblia e o que Deus tem para nós é muito profundo. E nós somos incentivados a continuar buscando a Deus. E hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia. Eu queria que vocês abrissem lá no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias 6, versículo 3. Oséias 6, versículo 3. Amém? Diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Até aí a primeira parte do versículo. Se você continuar lendo o versículo, vocês vão perceber que ele está falando sobre a palavra, sobre o ensino, né? Né? Esse versículo é só isso, eu estou confundindo com Oséias 4,6, que eu vou ler daqui a pouco. Então, o que esse versículo está falando? Ele está nos incentivando, ele nos incentiva a continuar buscando a Deus, a continuar buscando esse conhecimento, que a gente possa prosseguir nisso, que a gente entendeu a graça, amém? A gente entendeu a cruz, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, nós temos coisas profundas ainda para viver nele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo que nós entendamos a graça de Deus, nós, eu e você, ainda somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E, irmãos, isso sempre foi assim. Se você ler a Bíblia, se você pegar desde lá de Gênesis e ir lendo ela toda ali, os livros históricos, a parte do povo de Israel, vocês vão ver que toda vez que eles tomavam uma atitude que ela não era de acordo com aquilo que Deus orientava eles a estarem fazendo, eles colhiam as consequências daquilo. Eles eram responsáveis por aquilo que eles faziam. E muitas vezes ainda, nos dias atuais, irmãos, isso acontece. Nós ainda assim somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E quando a gente começa a entender isso, muitas outras coisas começam a vir sobre nós, como a gente tem falado muito, por exemplo, o temor. Quanto mais eu conheço, irmãos, da palavra, mais o temor de Deus vem sobre nós. Quanto mais eu conheço sobre a palavra, quanto mais eu conheço dele, mais eu sou chamado a viver essa palavra. Mais eu sou chamado a viver esses princípios. E, irmãos, caso a gente não viva de acordo com esses princípios, caso a gente não viva de acordo com a palavra, nós podemos viver a nosso modo, no nosso próprio entendimento, e nós sofreremos as consequências disso. E isso é muito real nos nossos dias, nos dias em que vivemos. E eu creio que se eu vivo a nosso modo, nós podemos ir à ruína, sim. Nós podemos sim ter um afastamento de Deus, irmãos.
Mas eu pergunto para você, já que nós somos responsáveis por aquilo que nós vivemos, já que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, por aquilo que nós tomamos, como eu e você podemos ter uma vida que honra o nome de Deus e que não envergonha o Evangelho? Você vai falar para mim, é fácil, basta seguir a Cristo. Sim, mas tem muitos detalhes dentro disso. E é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, né? Aquilo que a gente chama de dar um bom testemunho, aquilo que a gente chama de ter uma vida que as pessoas vejam Cristo em mim. Como que a gente pode, de que maneira? Conhecendo e praticando os princípios. Irmão, como que eu conheço os princípios de Deus? Como que eu conheço? Lendo a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Amém? Então, eu conheço os princípios de Deus a partir do momento que eu mergulho na palavra de Deus. A partir do momento que eu abro a Bíblia, eu falo, Deus, me mostra os teus princípios. Senhor, me ministra o meu coração. E a partir dessa leitura, a partir dessa busca, eu vou conhecendo esses princípios da palavra. Sabe, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos nos tornar uma igreja bíblica. Nós precisamos nos tornar uma igreja que conhece os princípios de Deus e que aplica os princípios de Deus em nossa vida. Nós precisamos ser uma igreja alicerçada nele. E se eu pudesse dar um título para o que a gente está falando hoje, seria uma igreja alicerçada em Cristo. Sabe, se eu conheço bem essa palavra, irmãos, tudo vai bem. Como Paulo diz para Timóteo, anota aí para você ver depois, 2 Timóteo 2,15. Ou melhor, vamos abrir lá junto rapidinho? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Amém? Diz assim: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui Paulo está incentivando Timóteo a se apresentar aprovado diante de Deus e como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, eu e você, nós só podemos manejar bem algo que nós conhecemos, amém? Se eu conheço algo de forma profunda, se eu conheço algo de forma detalhada, eu posso manejar bem isso, e isso está falando da palavra de Deus. E esse é isso que Paulo incentiva Timóteo a fazer. E nesses dias que eu estava refletindo, como eu falei para vocês, eu fui atraído pelo livro de Colossenses. E eu estava lendo ele, eu li de novo, e cara, algo me chamou a atenção quando eu estava lendo o livro de Colossenses. E o que me chamou a atenção foi o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta à igreja da cidade de Colossos. E antes da gente ler o que aconteceu, eu quero falar para vocês esse motivo. Por que Paulo escreveu esse livro para eles? Aconteceu, e eu achei muito semelhante, inclusive, né? Eu achei muito semelhante o que o povo estava vivendo naquela época, o que a igreja estava vivendo naquela época e o que a gente está vivendo atualmente. Eu achei muito semelhante e vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou dizendo isso, tá? Então o negócio é o seguinte: os cristãos lá da igreja de Colossos, eles estavam vulneráveis a crenças místicas e superstições. E esse tipo de comportamento que eles tinham gerou um ambiente, né, que é propício, digamos assim, para que algumas heresias se infiltrassem no meio deles. E dentre elas, duas mais específicas que, né, entraram no meio deles eram aquelas que traziam elementos judaicos, né, que alguns judeus eles vinham falando: ei, cara, quem disse que você não precisa mais passar pela circuncisão? Ou também falando sobre alguns tipos de alimentos: ei, você não pode, cara, você não pode comer tudo. Então eles estavam tentando ainda, digamos que, obrigar alguns cristãos a estarem praticando algumas práticas judaicas. Além disso, estava também uma outra heresia no meio deles, que era um negócio chamado gnosticismo. Já ouviram falar disso? Amém? E o que é o gnosticismo? O gnosticismo, ele é uma mistura de misticismo e de especulação filosófica, né? Como todo mundo sabe, naquela época da igreja primitiva, a filosofia ela era forte, principalmente na Grécia, né?
E o gnosticismo ele tinha essa mistura de especulação filosófica e também do misticismo, ok? E a origem desse nome, eu até escrevi aqui, o gnosticismo, ele vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Então, algumas pessoas, né, esses falsos mestres, eles se infiltraram ali na igreja e eles estavam tentando persuadir, enredar os cristãos daquela igreja a crer nisso aqui, né? Tanto que eles falavam que esse conhecimento, gnosticismo, era um conhecimento privilegiado que não tinha sido dado aos apóstolos. Só eles tinham esse conhecimento e só através desse tipo de conhecimento eles podiam chegar à plena salvação. E por esse motivo, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. E nessa carta ele estava combatendo esse tipo de heresia, né? Ele estava combatendo o gnosticismo, combatendo esses elementos judaicos que eram apresentados aos cristãos daquela época. E o que é interessante, irmão? Interessante é que Paulo ele combate esse tipo de heresia apresentando a pessoa de Cristo, apresentando Cristo como o suficiente para a salvação deles. E para isso eu queria que a gente abrisse agora, lá em Colossenses, a gente vai ler bastante. Lá em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses 2, versículo 6. Amém? Diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele. Em outras traduções, essa palavra arraigados está escrito alicerçados. Então, alicerçados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por medo de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está apresentando a pessoa de Cristo, e ele fala: ei, cuidado! Cuidado para que vocês não sejam enredados por por essas vãs filosofias, por essas coisas sutis que tentam colocar no meio de vocês. Agora, irmãos, pensa comigo. Pensa comigo. Se fosse algo, né, uma conversinha que alguém chegasse ali no meio dos caras e colocasse aquilo ali, Paulo talvez nem precisasse combater aquilo. Talvez se fosse só algo que talvez não enredasse o povo, as próprias pessoas rejeitariam aquilo. O problema é que muitos dessa igreja estavam entrando nesse tipo de conversa e crendo nesse tipo de ensino. Então Paulo vem e traz a pessoa de Cristo. E ele fala: ei, cara, vocês precisam estar alicerçados nele, edificados nele. Vocês precisam andar nele. Ele está falando da pessoa de Cristo. É isso que Paulo está afirmando. Irmãos, não era algo que os caras olhavam assim: ei, cara, isso daí é conversa, eu não vou crer nisso. Não era algo sutil. Eu creio que esses gnósticos da época, eles sabiam como colocar aquilo. Eles eram bons com as palavras, eles organizavam aquele conhecimento e, como falsos mestres, eles introduziam isso no meio da igreja. Então, como a própria Bíblia diz, era algo sutil. Eles eram astutos naquela fala. Eles eram astutos tanto que conseguiram persuadir a muitos. E Paulo vem e fala: ei, cara, a pessoa de Cristo, nele está toda a divindade. Nele está a salvação, não nesse tipo de ensinamento. Mas o que me chamou a atenção foram os versículos 6 e 7. Olha de novo lá. Versículos 6 e 7 diz assim: sabendo assim, da mesma forma como recebestes Cristo o Senhor, também andai nele. 7. Alicerçados e edificado nele, transbordando em gratidão. Se vocês lerem o livro todo de Colossenses, Paulo vem trazendo diversos ensinamentos. Mas eu quero nessa noite que a gente foque, para a gente enfatizar isso. Alicerçados e edificados nele. Amém?
E, irmãos, a gente sabe que esse tipo de ensinamento gnóstico acabou, infelizmente, de forma negativa, influenciando os irmãos daquela época. E Paulo vem, combate essas heresias. E eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Isso, vocês sabem, durante toda a história, durante todo o tempo, heresias tentam se infiltrar na igreja. Isso acontece, isso infelizmente vai acontecer até que Jesus volte e Ele nos leve. Enquanto isso, irmãos, nós sempre teremos o risco de ouvir algumas heresias, sempre terá o risco de algumas heresias tentando se infiltrar na igreja. Sempre houve falsos mestres e ainda continuará havendo falsos mestres. A própria Bíblia diz isso, a própria palavra diz. E, irmãos, o gnosticismo que eu falei agora, ele foi algo para aquele tempo, para o tempo que Paulo viveu, né? Para aquele tempo da igreja primitiva. Mas eu acho muito interessante, muito parecido com a época que a gente vive, porque é o seguinte: vocês sabem, nós somos, né, a nossa geração é uma geração muito digital, né? Tudo aqui no celular, o cara abre aqui, pá, tem um vídeo, alguém pregando. O cara vai ali numa rede social, tá um minutinho, tem alguém trazendo uma mensagem. Ah, isso é ruim? Não, isso não é ruim, mas nós estamos expostos a todo tipo de informação. Todo tipo de informação, a todo tempo, cara, a gente está conectado e isso é muito rápido. Como eu falei, isso não é um problema, mas o que não pode acontecer? Essa não pode ser a nossa fonte principal de conhecimento. E essa não pode ser a fonte de conhecimento que guia os nossos passos, que conduz, que dita a forma como nós andamos, irmãos. Amém? E eu fiquei refletindo muito nisso, porque eu achei muito parecido. Então, isso que Paulo falou aos Colossenses, isso que Paulo escreveu, os motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ele é tão atual para aquela época quanto para nós agora. Amém? Eu creio que a Bíblia ela é totalmente aplicável ainda nesses dias, ela é totalmente aplicável a nós, ela é totalmente atual e ela serve para a nossa vida de uma forma completa, de uma forma ampla. E por isso, irmãos, nós precisamos, né, expostos a tantos conhecimentos, expostos a tantas coisas, é que nós devemos, se nós ainda não nos tornar uma igreja alicerçada em Cristo. E como eu e você podemos estar alicerçados nele? Quando nós estamos alicerçados primeiramente aqui, irmãos, na palavra dele. Amém? Enquanto eu lia sobre isso, eu fiz umas pesquisas, e principalmente sobre a questão aqui da nossa cultura, do Brasil. E nessas pesquisas, irmão, você pode colocar no Google ali rapidinho os primeiros sites que aparecem. O Brasil é um dos países do mundo que menos lê, que menos busca leitura. É um dos países que menos lê, que menos busca informação. Os jovens do Brasil, entre 14 e 19 anos, eles são conhecidos como os jovens que não leem, curtem e compartilham. É assim que sai nas revistas, na mídia, que os jovens, eles curtem e compartilham, mas não leem, né? É como eu falei, aquela geração fast food, tudo é muito rápido, e a gente não busca mais aquele conhecimento sólido da palavra. E, como eu falei, irmãos, não há problema em buscarmos conhecimento, na verdade a gente deve fazer isso, mas o que deve ser o nosso conhecimento principal, aquilo que nos guia? Nós temos que estar alicerçados nele, na palavra dele. E eu queria que vocês abrissem agora ali no livro de Atos, rapidinho. Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 10. Atos 17, 10. Diz assim. Amém? Abriram? Amém? Glória a Deus. Diz assim: então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo corresponde à verdade. Então nós temos que ser como os bereanos. Talvez vocês já conheçam esse texto.
E é muito interessante. Essa semana eu estava vendo um estudo sobre isso que a gente está falando aqui, sobre seitas, sobre heresias e tal. E o rapaz que estava ministrando esse ensino, ele falou, cara, por que a gente não confere muitas vezes o que alguém está falando nas Escrituras, né? Porque isso é muito importante. Agora pensa Paulo. Será que Paulo se ofendia? Meu, eu estou falando aqui e os caras estão ali, cara, na Bíblia, o cara está caçando, o cara está procurando o texto, aonde que eu estou lendo, o que eu estou falando, o cara está buscando ali. Paulo não se ofendia com isso. Pelo contrário, do que ele chamou os bereanos? Ele chama de nobres, porque eles conferiam tudo aquilo que era falado. Enquanto Paulo ia falando, ia discorrendo algumas coisas, eles iam conferindo, a fim de atestar se aquilo que ele falava era verdade ou não. E irmãos, isso é totalmente saudável. Amém? E esse rapaz que eu estava vendo lá o estudo, ele falou, agora imagine, eu estou ensinando vocês aqui, vai que você não me conhece, né? Ele falou, e eu falo uma besteira qualquer aqui, que não esteja de acordo com a palavra. Como que eu e você saberemos disso? Conferindo na palavra. Então, irmãos, isso é totalmente saudável. Se está ouvindo uma ministração, se está ouvindo alguém falando sobre a palavra, confira, leia, busque estudar. E olha que interessante, quando Paulo está falando dos bereanos, ele não está falando assim que os caras estudavam semanalmente ou mensalmente a palavra de Deus. Ele diz que eles se dedicaram ao estudo diariamente. Todos os dias eles estavam na palavra, todos os dias eles estavam ali, todos os dias eles estavam se alimentando daquilo. Era um estudo diário, irmãos, diários. E quando eu falei que a gente lê muito pouco, isso me preocupa um pouco. Porque a Bíblia, ela está escrita, então a gente tem que ler ela. Claro, se você procurar no YouTube, tem lá a Bíblia narrada e você pode ouvir também. Mas eu acredito que a primeira forma de contato que a gente tem com ela é através da leitura. E se a gente lê muito pouco outras coisas, quem garante que a gente lê a Bíblia também, irmão? E eu falo isso com vocês com temor, irmão. Sabe por quê? Porque eu não vejo outra forma de nós termos uma vida alicerçada nele se a gente não conhece a palavra. Eu não vejo outra maneira da gente ter uma vida totalmente entregue aos princípios dele se eu não conheço os princípios dele, cara. E eu falo isso com preocupação, de verdade. Não como querendo exortar, não como querendo, falar de algo, mas uma preocupação, irmãos, que nós temos que nos aprofundar na palavra dele. Para aquilo que a gente vive, irmãos, não tem outra opção. E ainda dentro desse contexto, eu queria que a gente avançasse um pouco ali em Colossenses, lá para o capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? A gente vai ler bastante agora, tá? A gente vai até o versículo 16. Vamos lá, então. Vamos prestar atenção nessa leitura, que a gente vai falar bastante sobre isso agora. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira,
da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Até aí. Desse texto todo, para esse início agora aqui, que a gente vai ver sobre esse texto, eu queria que a gente desse aqui uma ênfase para os 2 primeiros versículos, que eu vou ler numa outra versão aqui, ó, que diz assim, ó: portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Amém? No versículo 2, pensai nos objetivos do alto. E daí tem também o versículo 10, que diz: vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento. E no versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Dentro desses 3 versículos tem essas repetições que Paulo fala sobre o conhecimento, que Paulo fala sobre a palavra de Cristo habitar em nós. Então, a nossa ênfase hoje na mensagem é para que habite em nós essa palavra de Cristo, que habite em nós. Paulo ele vem trazendo várias exortações, vários ensinamentos, né, para que o povo entendesse os princípios da palavra, que o povo pudesse aplicar esses princípios. Amém? Ele queria que fosse um povo alicerçado em Cristo, assim como ele já tinha falado, que a gente leu ali no capítulo 2. Irmãos, o que mais chama atenção, a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Ele enfatiza isso. 4 coisas que ele enfatiza desde o capítulo 2: andar em Cristo, estar alicerçados nele, buscar o conhecimento nele e também que a palavra dele habite em nós. Irmãos, o que Paulo queria dizer com isso, pensando no contexto daquela época que ele estava combatendo as heresias? Que existe uma blindagem, que existe algo que pode nos blindar contra essas heresias, que existe algo que pode nos blindar contra os falsos ensinos. E o que é isso? É andar nele, é estar alicerçados nele, é buscar o conhecimento da palavra dele e que a palavra dele habite em vós. Amém? Existe essa blindagem. E nós, irmãos, não é diferente. Ah, mas não tem o gnosticismo em nosso meio. Amém? Mas, como eu falei, a gente está exposto a tanta informação e a gente tem que saber filtrar essas informações. E a gente tem que saber aonde buscar essas informações, para que também a gente possa discernir, irmão, o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Por isso eu repito, o que aconteceu naquela época, o que Paulo falou naquela época é tão necessário para nós agora quanto foi para os irmãos da igreja de Colossos. E nós precisamos buscar esse conhecimento, irmãos, e para isso a gente precisa andar verdadeiramente nele. Tem um versículo que me chama muita atenção, e eu gostaria que a gente abrisse nele. Volta lá em Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Amém? Oséias 4, 6. Esse versículo, ele traz uma informação ali
Eu gostaria de ler só a primeira parte dele, que diz assim, ó: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto fostes negligentes no ensino. Se você continuar lendo o versículo, ele vai falar que eles, o sacerdote lá, eles esqueceram da lei de Deus. Então ele está falando de que ensino, irmão? Ensino da palavra. É muito simples, na verdade, da gente entender esse versículo, e não dá para ficar inventando muita coisa aqui. O povo não estava perecendo, o povo não estava sendo destruído por falta de palavra profética. Não é isso. É muito claro o que diz aqui. O povo perecia por falta de conhecimento, e o conhecimento da palavra, porque eles foram negligentes ao ensino. Ponto. O versículo é bem claro. Eles não estavam perecendo por falta de alimento, eles não estavam perecendo por causa de guerras, eles não estavam perecendo pela escassez de água, eles não estavam perecendo por essas coisas, mas sim pela falta de conhecimento da palavra. E aí, irmãos, quando a gente analisa esse versículo detalhadamente, a gente vê o quão sério é isso. A gente vê o quão importante é que eu e você estejamos com essa palavra alicerçada em nossos corações. Assim como Davi fala que eu coloquei a minha palavra, a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. É isso, irmãos. Entenda, como eu falei, Oséias também foi escrito há milhares de anos atrás. É muito antigo esse texto, mas é tão atual para nós. Muitas vezes a gente se pergunta, cara, por que as coisas não acontecem comigo? Por que eu faço e não vai? Por que meu ministério parece que está se arrastando? Por que meu casamento parece que está se arrastando? Por que minha vida profissional parece que está se arrastando? Nós buscamos, irmãos, aqui o conhecimento, ou nós tentamos fazer as coisas ao nosso jeito? Existe um jeito certo de fazer as coisas. E quem nos instrui a isso é a própria palavra de Deus. Por isso, irmãos, eu digo novamente, não devemos viver a nosso próprio modo. Nós devemos viver de acordo com aquilo que Cristo já falou. Nós temos que ser uma igreja que se movimenta, e esse movimento ele tem que ser efetivo. Não pode ser aquele movimento que eu ando e não consigo sair do lugar. E por que muitas vezes eu ando e não consigo sair do lugar? Irmão, já foi estabelecido um fundamento. Existe uma palavra. Agora eu te pergunto, nós estamos andando sobre essa palavra? Nós temos que andar sobre uma palavra que já foi estabelecida. Nós temos que andar sobre esse fundamento dos apóstolos. Não ao nosso próprio modo, não o que eu acho certo, não o que me dizem que é certo, irmão. É por isso que eu repito, nós temos que ser como os bereanos. Nós temos que conferir nas Escrituras, nós temos que buscar esse alicerce nele, para que o nosso movimento seja efetivo, para que nós possamos sim, de fato, nos mover sobre uma palavra. Por isso, irmãos, assim como Paulo disse que habite ricamente a palavra de Cristo em vós, nós precisamos nos dedicar no nosso tempo, dedicar sim a nossas forças, a nossa vontade para que essa palavra habite em nós, para que nós possamos conhecer essa palavra, irmãos. E quando a gente fala de palavra, quando a gente fala de Bíblia, de conhecer a Bíblia, tem algo que me chama a atenção e eu acho lindo isso. Você sabe qual é o maior capítulo da Bíblia? Alguém sabe? Salmo 119. Vamos abrir lá rapidinho no Salmo 119. Abram lá. Salmo 119. Olha, eu abri aqui e veio logo para o final aqui do capítulo desse capítulo aqui do Salmo. E quantos versículos tem o Salmo todo? 176 versículos. Se você correr a tua Bíblia aqui, ó, corre ela um pouco para você ver. Ó, são várias páginas sem interrupção de outro capítulo. É o maior capítulo que tem na Bíblia. Ele tem 176 versículos. Agora eu te pergunto, irmão, sobre o que fala esse capítulo da Bíblia em específico? Ele fala só sobre uma coisa. Uma coisa só fala esse capítulo. Na minha Bíblia, que eu tenho aqui,
Tá escrito assim, ó. Algumas Bíblias eles colocam títulos em cima, tá? No original, lá no hebraico, não tem esse negócio de título em cima. Nas traduções, eles vão lá e colocam sobre o tema ali que trata o capítulo. No Salmo 119, tá escrito assim, ó. A excelência da palavra de Deus. Ou seja, o maior capítulo da Bíblia, ele fala só da palavra de Deus. Se você ler todo ele, cara, você vai ver que ele fala só da palavra. E sabe o que eu acho interessante? Você pode ver ali, né, em algumas Bíblias, coloca ali Salmo de Davi, né? Você vai vendo os salmos e fala quem que escreveu o salmo. Se você olhar o Salmo 119, tem algum autor do salmo ali? Não tem. Eu e você, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 119. Algumas pessoas dizem que é Davi, mas a gente não tem como afirmar isso. Agora, sabe o que a gente sabe, irmão? Lendo esse capítulo inteiro, a gente não sabe. Realmente, não foi Davi, mas sabe o que a gente sabe? Que quem escreveu esse capítulo era alguém que amava profundamente a palavra de Deus. Profundamente a palavra de Deus, irmão. É só você ler. Eu nunca vi, cara, na minha vida, nenhuma pregação, nenhuma música, nada que desse tantos atributos à palavra de Deus quanto esse salmo aqui. Não tem. E para você ver, eu separei alguns versículos. Já que você abriu aí, vai lá para o versículo 48. Diz assim: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Versículo 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Versículo 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Versículo 105, um pouquinho para frente. 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse versículo aqui todos nós conhecemos. E no 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Irmãos, é tanta coisa que fala sobre um único assunto, que se a gente ficar dias estudando só esse capítulo, cara, nós seremos tomados por uma sede da palavra de Deus. E, irmãos, a minha oração nessa noite é que realmente venha uma sede sobre nós, uma fome sobre nós, para que eu queira essa palavra todos os dias, para que eu me coloque diariamente sobre ela, para que essa fome, essa sede nos tome por completo e nunca mais se aparte de nós, irmãos. Essa é minha oração para nós. Nós temos que conhecer sim Cristo. Nós temos sim que conhecer toda essa palavra, irmão. E que essa sede, que essa fome tome conta de nós. Que eu acorde todos os dias e, cara, eu quero conhecer a Deus. Eu quero ler essa palavra. Eu quero buscar mais a Ele. Que seja isso que nos move, irmãos. Que seja isso que nos leve para mais perto dEle. Que seja isso que mostre aos nossos corações para onde que a gente tem que andar. Não tem outro jeito, irmão. E eu creio, irmãos, diante disso, diante desses textos que a gente está lendo, de tudo que a gente viu aqui, principalmente ali da parte de Colossenses, que não tem como sermos uma igreja alicerçada em Cristo se antes nós não estivermos alicerçados na palavra dele. Como que eu fico alicerçado em Cristo? A partir do conhecimento da palavra. Leia os 4 evangelhos, irmãos, fala de Jesus. Fala de tudo que Jesus realizou aqui na terra dentro dos 3 anos de ministério que ele teve. Você vai conhecer ali a pessoa de Cristo, o caráter dele, o que ele fez, como que ele andou como homem em nosso meio. Tá tudo aqui, cara. Se você ler desde Gênesis, os profetas, todos eles pré-anunciando a vinda desse Messias, a vinda de Jesus. Como que eu vou me alicerçar em Cristo? Conhecendo tudo o que a palavra diz. Se eu crio alicerces profundo, irmão, não tem heresia, não tem falso ensino, não tem falso mestre que vai ludibriar. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Agora, irmãos, digamos o seguinte. Pensemos assim. Digamos que eu estou falando aqui, você está aí me ouvindo, e dentro de você está pensando, cara, mas eu conheço muito a palavra de Deus. Eu conheço a Bíblia, ou, né, eu conheço um cara que ele cita todos os versículos de cor, ele não precisa ficar lendo, ele sabe tudo, eu sei o original, o grego, o hebraico, eu sei latim, eu sei tudo que é tipo de idioma. Não tem, cara. Só que eu vou dizer uma coisa para você.
As pessoas, nós, eu, vocês, todo mundo, cara. Todo mundo está cansado de discurso vazio. Então não adianta muitas vezes eu vir aqui e eu falar um monte de coisa, irmão, se não está de acordo com a palavra. E outra, e principal, se eu não busco viver o que eu falo. Sabe, irmãos, por que eu digo do temor? Por que nós somos tomados de grande temor? Porque depois o Senhor vem até nós e Ele nos cobra, irmão, tudo que a gente fala aqui. Ei, você falou aquilo, você está vivendo isso? E é por isso que eu digo, e antes de vir falar aqui com vocês, eu estava muito tenso, eu estava realmente com temor sobre mim, justamente por causa disso, irmãos, porque eu sei que cada palavra, cada sentença que eu falar aqui, eu sei que Deus vai colocar diante de mim depois. E eu espero, irmãos, sinceramente, que isso seja com todos nós. Que Deus exponha a nós os nossos corações. Que Deus exponha a nós de que forma nós estamos caminhando. Que Deus exponha a nós, que nós possamos ver se realmente nós somos uma igreja alicerçada nele ou não. Então, irmãos, não adianta a gente conhecer e não praticar aquilo que a gente conhece. Sabe, esses dias eu estava bem curioso com relação a uma história. Eu gosto muito de estudar a história de Israel, né? E eu estava curioso sobre quando o povo ele voltou cativo da Babilônia e a reconstrução da cidade. Eu estava com algumas dúvidas e eu fui ler novamente os livros de Esdras e Neemias, que fala desse retorno do povo, né? Então, se você quer ver isso mais detalhadamente, depois veja lá no 2 Reis, capítulo 25. Ele conta que o Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vem com o pessoal, eles cercam Jerusalém. Eles invadem a cidade e eles ateiam fogo nas casas e no templo. E eles derribam os muros da cidade. Então, ou seja, eles destroem tudo. E junto com eles, eles levam cativos para a Babilônia um monte de gente. Muita gente. Não todos. Alguns permaneceram em Jerusalém, mas a grande parte, a maioria, foi levado cativo para a Babilônia. E eles, vocês conhecem a história, eles ficaram lá na Babilônia 70 anos. Quando cumpriu esse tempo de 70 anos, o povo regressou para Jerusalém. Alguns regressaram, dentre eles Esdras e Neemias. E dentro dessa leitura que eu estava lendo, com o intuito de ver uma outra informação, teve algo que me chamou a atenção. Eu queria que a gente abrisse lá no livro de Esdras agora, no capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Amém? Esdras 7, do versículo 6 até o versículo 10. Diz assim. Amém? Vocês abriram aí? Amém? Diz assim: Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês foi o 1º da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Na verdade, irmãos, o que me chamou a atenção muito nesse texto foi uma única palavra. Uma palavra. Para eu entender todo o contexto. Que é a primeira palavra do versículo 10. Na versão aqui, King James, que eu tenho, ele diz: porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração. E nessa que eu li com vocês aqui de Almeida, ele diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração. Essa primeira palavra, porque ou porquanto, ela significa a mesma coisa.
Ou seja, ela é uma justificativa, ela está justificando o que foi falado antes do versículo 10. E isso é muito interessante, por quê? Porque falou assim, ó, que Deus estava com ele porque ele aplicou todo o coração em aprender, praticar e ensinar a palavra de Deus. Irmão, a gente pode pensar o que a gente quiser, mas isso é muito claro. Deus estava com ele por esse motivo. Porque eu coloquei todo o meu coração em aprender a palavra de Deus. Eu coloquei todo o meu coração em praticar a palavra de Deus. E eu coloquei todo o meu coração em ensinar a palavra de Deus. É isso que diz aqui. Simplesmente isso. Deus estava com ele porque ele se dispôs de forma inteira, de forma completa, de forma plena em aprender e praticar os princípios da palavra de Deus. E somente depois disso ensinar para Israel. E isso é algo, irmãos, muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Porque o que acontece? Eu posso muito bem pegar essa palavra aqui, me trancar no quarto e ler ela todo dia, ficar horas, eu estudar, eu me dedicar, e eu posso ter um conhecimento teórico amplo da palavra de Deus. E eu posso chegar aqui, a gente pode expor uma mensagem linda, maravilhosa, que toca. Mas eu digo o seguinte, ela vai ter o mesmo efeito se eu não vivo ela, irmão? O conhecimento teórico, para mim, ele é um pouco distante do conhecimento prático. E o mais interessante de tudo aqui, ele fala, ele é um escriba, hábil na lei de Deus. Cara, se você lê os escribas que Jesus pega ali nos evangelhos, Jesus ele só está exortando os caras, ele só dá nos dedos dos caras, ele só está... Cara, os caras falam uma coisa, ele vem e confronta. Jesus, ele só confrontava os escribas, os fariseus. Tanto que ele chama os caras de sepulcro caiado, raças de víboras. A gente lembra da palavra escriba e fariseu, você não pensa em coisa boa. Você pensa em Jesus exortando os caras. Mas aqui, quando fala de Esdras, diz que Deus estava com ele. Porque, irmãos, diferente de alguns escribas lá da época de Jesus que só tinham um conhecimento teórico de toda a lei, Esdras resolveu não apenas conhecê-la, mas praticá-la. E isso cabe a nós, irmãos. Como eu falei, muitas vezes eu faço algo, o meu ministério não vai, minha vida não vai, nada caminha. Será que eu só conheço a palavra de Deus? Será que eu estou buscando aplicar ela todos os dias, em tudo que eu faço, irmão? Irmão, você sabe que nem todos, e eu acho que a grande maioria vai ser, serão pregadores do evangelho nas igrejas, nos púlpitos, a gente sabe disso. Mas, cara, a palavra de Deus aplicada no dia a dia, ela pode transformar toda uma sociedade, irmão. Eu creio que isso pode transformar toda uma cidade, pode transformar toda uma forma da gente conduzir as coisas. Nós somos um corpo e cada um no corpo se encaixa dentro de uma função. Mas, irmãos, não tem como eu e você estarmos dentro de uma função se nós não estivermos alicerçados nele. Na palavra dele, no conhecimento da palavra dele. Não tem como eu dizer que eu estou alicerçado nele se eu só tenho um conhecimento teórico da palavra, irmão. Esses dias eu tive que ir no banco resolver uma situação. Lembrei agora dessa história. Eu fui no banco resolver uma situação e eu fui na mesa de atendimento e a pessoa que me atendeu começou a perguntar algumas coisas de alguns dados que ela precisava. Eu fui fornecendo, casado, filho, tal, aquela coisa arada. E daí, do nada, ela pergunta, você é evangélico? Aí, você não vai... Ali, não, evangélico não, eu sou filho, pá, aquela coisa, sabe? Não vamos fazer isso agora. Eu falei só que sim, sim, sou. Daí ela disse assim, cara, mas do nada. Aí ela disse assim pra mim, então valorize isso, porque as pessoas que andam com Deus são abençoadas. Aí do nada, eu até fui pego de surpresa, aí eu falei, amém, glória a Deus. E, cara, eu fiquei... Isso faz umas 2 semanas, mais ou menos. Eu fiquei pensando nisso todo dia. Não sei se a pessoa que me atendeu lá, se ela, era o que a gente chama de evangélico também, eu não sei. Não sei mesmo, mas aquilo me tocou profundamente. Porque todo mundo vê, irmãos, e glória a Deus por isso, que ainda, as pessoas conseguem ver nas outras pessoas, ver por aí que quem caminha com Deus tem uma vida diferente, irmãos. Não é possível. Mas agora eu pergunto, irmão, será que eu e você vemos realmente isso?
Outras pessoas estão vendo, mas eu me pergunto, eu vejo isso? Você vê isso? Eu pergunto pra mim se eu vejo isso também, porque ela me pegou de surpresa ali, cara. Tipo, valoriza isso. Porque quem anda com Deus é abençoado. No casamento, em tudo que coloca a mão é bem sucedido. Eu falei, amém, cara. Glória a Deus. E isso me tomou profundamente, porque, cara, eu quero valorizar isso. Eu quero valorizar isso que a gente tem. Eu quero valorizar, irmãos, essa palavra que chegou até nós, cara. Porque, irmãos, a gente sabe que essa palavra aqui, ela não chegou aqui para nós bonitinha, traduzida, tem 300 traduções diferentes, não chegou aqui, cara, fácil. A gente sabe disso. Leia lá em Hebreus 11 os heróis da fé. Quantos foram presos, torturados, mortos, decapitados, cerrados ao meio, presos, colocados, expostos à tortura. Quantos, irmãos, para pregar o evangelho que ele chegasse até nós? Eu pergunto, nós valorizamos isso? Cara, isso me toma todos os dias com temor, cara, que eu não consigo em palavras descrever para vocês. Sabe, uma vez estavam me contando, um missionário me contando que em igrejas de países perseguidos, os caras não têm Bíblia assim, que nem a gente tem, bonitinha, de capa a capa, completa. Os caras iam nas reuniões em igrejas subterrâneas, cada um levava escondido uma folhinha amassada. Aí os caras iam lá, desamassavam aquilo ali, e todo mundo ali com sede, vendo, lendo aquilo ali, sendo alimentado com aquilo ali, cara. Porque eles não podem ter Bíblia. E aquilo que eles conseguiam, o pouco que eles tinham, eles valorizavam. Arriscando as próprias vidas, irmãos, para estar ali compartilhando e se alimentando daquilo. E é sério, cara, eu estou falando essas coisas porque eu fiquei refletindo muito nisso. Será que a gente está valorizando isso, irmão? Essa palavra que chegou até nós, essa palavra que chega até nós todos os dias. O problema é que a gente é muito acomodado. Tem Bíblia de tudo que é tipo, cara. Tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do profeta, Bíblia do cara que prega, Bíblia do... Sei lá, cara, tem um monte. Vocês sabem. Você vai numa loja dessas que vende produtos, né, gospel, né, como a gente fala. Vai numa loja dessa e veja, tem tudo que é tipo de Bíblia, cara. A gente tem acesso a todo tipo de informação, a gente tem acesso a isso de uma maneira fácil. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Tem na internet, você coloca lá Bíblia online, tem a Bíblia inteira lá, cara. A gente tem acesso à palavra de Deus livremente. E muitas vezes, porque a gente está acomodado, a gente não valoriza isso que nós temos. E é bom, cara, a gente falar sobre isso. É bom eu ficar com isso na minha cabeça, pensando muito dessa experiência que eu tive, que eu contei para vocês, porque eu também começo a ver de outra forma, de outra maneira, cara. Voltando em Esdras. Irmãos, vocês sabem que a gente falou de Esdras ali, que ele era mestre hábil na lei, né? Agora eu pergunto para vocês, será que o cara não tinha uma boa retórica, uma boa oratória para falar daquilo que ele conhecia? O cara era hábil, o cara tinha habilidade naquele negócio ali. Ele sabia conduzir bem. Você acha que ele podia ensinar muitas coisas daquelas sem viver elas? Poderia, como eu falei, um conhecimento teórico. Você estuda e você ensina ali, beleza? Mas ele não, irmãos, ele poderia fazer isso. Por quê? Porque, vocês sabem, os judeus eles são ensinados desde crianças, desde pequenininho na lei. E, cara, não é um ensino assim de vez em quando, é todo dia um negócio que eles são todo dia expostos a isso. E quando o cara chega na fase adulta, a pessoa ela tem uma informação completa sobre aquilo, uma informação densa, uma informação que ele pode sim colocar como ensinamento. Mas sabe o que me chamou a atenção quando a gente leu ali, cara, Esdras? A ordem que as 3 palavras são colocadas. A ordem que as 3 palavras são colocadas, olha só. Conhecer a Torá, praticá-la e ensiná-la. Tem uma ordem. Qualquer tradução que você pegar é a mesma ordem. Ou seja, primeiro ele foi exposto a essa palavra. Ele conheceu ela, ele aprendeu ela. Mas antes de ensinar, antes de sair discursando, o que ele fez, irmão? Eu vou praticar isso aqui. Eu vou viver isso aqui. Para que o meu ensino de fato seja realmente verdadeiro, para que o meu ensino seja realmente eficaz. E o que diz a palavra, irmãos? Que a mão de Deus estava sobre ele.
Tem diferença, cara. Tem diferença em conhecer e ensinar. Tem diferença em conhecer, aplicar na sua vida e depois ensinar. Tem diferença, irmão. É por isso que eu insisto. A gente tem que viver essa palavra. A gente tem que ser uma igreja que se move sobre a palavra. Nós temos sim que ser uma igreja alicerçada nele, por meio do conhecimento da palavra. É como Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, e nós seremos cartas vivas. Como é que você vê uma carta? Você lê ela, cara. O cara lê Jesus em você, não pelo que você fala, mas porque você conhece e porque você vive aquilo. A gente, irmão, cansou de ouvir testemunho, de pessoa que fala, e não vive nem 1% daquilo. A gente, cara, todo mundo já ouviu um testemunho. Muitos de nós já fizemos isso, irmãos. Mas o Senhor nos chama não apenas para conhecer a palavra dele, mas para viver a palavra dele, para andar nele e para estar alicerçados nele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se a gente escolheu isso, não tem outro jeito. E eu vou melhorar a minha frase. Eu não acho que a gente escolheu. Vai lá em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 19. Primeira João 4, 19. Amém? Diz assim, vou esperar todo mundo abrir, estou olhando uns Bíblia folhada. Glória a Deus. Amém? 1 João 4,19. Olha que versículo pequeno, mas profundo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então muitas vezes, irmão, eu escolhi. Não, irmão, ele te amou primeiro. Eu que quis, eu que fui. Não, irmão, ele te amou primeiro. E se a gente conhece isso, se a gente tem noção disso, se a gente tem noção da grandeza que é isso, irmão, não tem saída. Ou você mergulha nele, ou você mergulha nele, cara. Não tem saída. E por isso, porque ele nos amou primeiro, então a gente ama ele, que a gente não pode ficar só naquele negócio, a salvação, beleza, tô salvo, já era. Não, irmão, você vai querer cada dia conhecer mais ele, você vai querer cada dia buscar mais ele, e a salvação é apenas um passo para isso que a gente está falando aqui. É apenas mais uma coluna que eu coloco lá no alicerce. Porque, irmãos, vai muito, mas muito, muito além disso. A salvação é importante, claro que é importante. Tudo que ele fez por nós, a graça é muito importante. Mas ele tem águas mais profundas, irmãos. Sabe o que a gente leu lá em Colossenses 2? Ele diz, andai nele, alicerçados nele e edificados nele. Essas duas palavras, alicerçado e edificado. Eu procurei lá no dicionário o que significa alicerce. Diz assim, estrutura abaixo da superfície sobre a qual se assentam as estruturas externas de uma construção ou uma edificação. Ou seja, só dá para edificar algo, só dá para construir algo se eu tenho o quê? O alicerce. Se eu tenho o fundamento, se eu tenho a base, é lógico, né? E isso para nós entendemos isso. E quem é o alicerce? Cristo é o alicerce. E como que eu fico alicerçado nele? Conhecendo profundamente a palavra. Irmãos, não vai ter heresia, não vai ter falsos ensinos, não vai ter nada que vai conseguir nos enredar, porque o nosso coração está cheio, está vivo da palavra dele. E assim, irmãos, nós seremos uma igreja que caminha com um propósito bem definido, estabelecido, que sabe para onde vai, que sabe para onde está indo e que é coparticipante do Evangelho de Cristo. Sabe, se você, depois se você vê lá em Coríntios, deixa eu só ver qual
Qual Coríntios que é? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 16, se eu não me engano, ele começa a falar algumas coisas ali sobre a pregação do evangelho. Ele fala, eu me fiz de judeus para ganhar os judeus, me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz de escravo, ele fala, me fiz de tudo para todos, para que eu conseguisse ganhar alguns. E é interessante que eu vou ler esse versículo, que é o versículo 23, ele diz assim, ó, eu faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Irmãos, quando que você é coparticipante? Quando já existe alguém que já está participando daquilo. Ou seja, você participa junto. Ou seja, já havia uma construção acontecendo. Já havia uma construção acontecendo. E Paulo participando dessa construção. Mas, não tem como, cara, a gente participar de uma construção sem ter o alicerce. E, irmãos, eu vou perguntar um negócio para vocês. Alguém aqui tem dúvidas de que Paulo era um cara alicerçado em Cristo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Creio sim que ele ensinava aquilo que ele vivia. Eu creio 100% nisso. Eu não tenho dúvidas disso, que ele era um cara alicerçado em Cristo. E, ele chega ali, ele fala isso. Ele ensina, ele fala, estejam alicerçados nele. E ele fala, cara, eu sou coparticipante, eu prego, por quê? Porque eu quero ser coparticipante disso. Mas antes, a gente precisa ser alicerçado. E Paulo, ele chega lá no último livro que ele escreve, abram lá comigo, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo 4, versículo 6. Antes de eu ler, deixa eu só concluir o raciocínio aqui para fazer sentido. O que eu vejo em Paulo? Cara alicerçado em Cristo, sim. Que conhece a palavra, sim. Ele era fariseu, cara. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Era um cara mestre da época deles lá, que era muito conhecido. Paulo tinha o conhecimento, sim. Ele era alicerçado, sim. Ele praticava o que ele vivia, sim, cara. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia a parte que cabia a ele nessa construção. E no final da vida dele, na última carta que ele escreve, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Olha o que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e perseverei na fé. Agora, irmãos, vamos pensar, cara. Pense em mim, pense em você. Se eu soubesse que é minha última semana aqui, cara, de vida. Paulo estava preso, entendeu? Ele estava preso, ele estava já no fim dos anos de ministério que ele teve. Ele fala, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora, se fosse a minha última semana, será que eu falaria a mesma coisa que Paulo, irmão? Exatamente a mesma coisa. Será que eu ia olhar para trás e eu ia pensar assim, cara, eu vivi minha vida inteira alicerçado em Cristo. Eu vivi minha vida inteira fazendo parte de uma construção que eu sabia qual era a minha parte nessa construção. Então, sim, eu completei a carreira, eu guardei minha fé. Será que nós podemos falar a mesma coisa, irmãos? A gente tem que pensar nisso, cara. Eu tenho que fazer uma autoanálise de mim, eu tenho que olhar para dentro de mim. E lembra o que eu falei, cara, não é por eu pregar ou por eu não pregar aqui, mas será que lá fora, por aquilo que eu conheço, eu estou vivendo e outras pessoas estão sendo impactadas por Jesus? A gente coloca muito serviço aqui na igreja, no prédio aqui, não, irmãos. Aqui a gente vem domingo, a gente queima incenso junto, a gente constrói um conhecimento, coloca ali mais uma coluna nessa construção, e amanhã você tem que continuar queimando, irmão. E você tem que continuar se alimentando daqui, você tem que continuar firmando esse alicerce, para que domingo você não venha aqui se arrastando porque tua semana foi difícil, mas você já entra aqui queimando. Que a gente já entra aqui todo domingo queimando, e a gente coloque todo domingo aqui, ó, mais uma coluna no meu alicerce, e todos os domingos e todos os dias, irmãos. O que Paulo fala dos bereanos? Diariamente. Ele não fala de domingo em domingo, de sábado em sábado. Ele não fala isso. Ele fala que é diário o negócio, cara.
Irmãos, cara, eu não tenho dúvidas quando eu olho para Paulo e eu vejo nele, cara, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, porque ele fala, para isso eu fui chamado para pregar o evangelho aos gentios. Ele sabia para que ele tinha sido chamado, ele sabia qual que era a parte dele, cara, na construção. Mas como que a gente vai saber? Como que eu e você vamos ter esse entendimento? Buscando a ele verdadeiramente, mergulhando todos os dias aqui, irmão. Fechando a porta do quarto no secreto, e lá no secreto ele vai te falar. Lá no secreto ele vai te recompensar, irmão. E não tem como, cara, eu vou dizer pra você, não tem como a gente mergulhar nisso aqui, a gente colocar essa palavra no meu coração, nos nossos corações, de outras pessoas não verem isso. Não tem como, irmão, a gente mergulhar nisso, a gente se alicerçar nisso e automaticamente a gente fazer parte, a gente ser coparticipante do que Cristo já está fazendo. Às vezes a gente tem um monte de dúvida, né? O que eu tenho que fazer? Será que o que eu estou fazendo é para Deus? E daí faz um monte de coisa. Faz 300 coisas ao mesmo tempo. Mas talvez nenhuma dessas coisas seja realmente o que você tem que fazer. Como é que eu vou saber? Busca, irmão, o Senhor. Busca entendimento da palavra. Busca criar raízes. Busca firmar o alicerce nele. Uma igreja alicerçada em Cristo sabe para onde está indo. Sabe no que eu creio? E isso a Bíblia me leva a crer. Eu não creio que eu e você, nós somos chamados para ser, como diz o irmão lá, crentinho de domingo à noite. Não, irmão, não, eu me nego a crer nisso. Sabe por quê? A gente está em 2 Timóteo. Vai lá para o capítulo 1 de 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz ali. 2 Timóteo 1, versículo 9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ou seja, irmãos, antes de eu nascer, antes de você nascer, Ele já nos chamou, cara. Ele já nos chamou com uma santa convocação. Eu creio que todo mundo tem um propósito, cara. A Bíblia me leva a crer isso, esse versículo me leva a entender isso de forma muito clara. Então a gente precisa sim ser uma igreja alicerçada para que a gente possa entender de que forma eu e você podemos ser coparticipantes do Evangelho de Cristo. Irmãos, ninguém foi chamado sem propósito. Ninguém, cara. Ele nos amou primeiro, irmão. Irmãos, para terminar, vamos lá para Colossenses de novo. Lá no capítulo 3. Colossenses 3. Lá onde a gente já leu. Só que agora eu quero ver com vocês o versículo 5, que a gente já leu hoje. Olha o que Paulo fala. Versículo 5. Nós vamos ler até o 9. Deixa eu ver aqui rapidinho. Até o 11, amém? 5 até o 11. Diz assim: sendo assim, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivis com esses hábitos, mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim
Cristo é tudo e habita em todos vós. Irmãos, eu não conhecia esse texto, então agora a gente conhece, não dá mais para praticar esse tipo de coisa, amém? O que ele fala ali? É por causa dessas práticas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Irmão, se eu e você conhecemos a palavra, tratemos de obedecê-la. A gente sabe o que acontece, a gente sabe que tudo o que a gente faz tem consequência. Eu e você somos, sim, responsáveis por aquilo que nós fazemos. Ele fala, morre para isso: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância. Aí ele vai lá para o 8, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, não mintam um para os outros, perdoe uns aos outros. Irmão, Paulo está trazendo aqui um princípio atrás do outro, cara. E está aqui na palavra para a gente ver. Veja na tua casa, leia 10 vezes isso aqui, se for necessário, para ficar gravado em nossos corações. A gente sabe o que a gente tem que fazer. E Cristo e a Bíblia fala que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, ele está pecando. A palavra fala isso. Estejamos, irmão, portanto, se eu estou alicerçado nele, eu estou buscando estar alicerçado nele, então eu já não tenho mais aquela veste do velho homem. Eu me despi, eu tirei aquela veste do novo homem, eu me revesti do novo homem e eu me fiz igual a Cristo. Ou estou me tornando igual a Cristo, mas o estar me tornando igual a Ele já é esse novo homem, irmão. Que seja realmente um esforço contra o pecado, que seja realmente um esforço contra a nossa carne. Paulo disse que nós não resistimos até o sangue contra o pecado, irmão. E é assim que a gente tem que viver, é assim que tem que ser a nossa vida alicerçada em Cristo. Despidos do velho homem e revestidos do novo homem. Sabe, irmãos, alguns anos atrás, muitos homens de Deus na nossa nação foram usados para desconstruir muitas coisas. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Tudo que é pregação que a gente ouviu, os caras derribando, desconstruindo, derrubando. Só que esse tempo acabou, irmão. A gente não chega mais e igreja isso, igreja aquilo. Não, isso daí já acabou, irmão. Agora é tempo de construir. A gente tem que criar o alicerce. E a gente tem que construir, irmão. A gente não pode ficar desconstruindo para sempre. Tudo que já foi dito sobre a igreja, sobre a forma que a gente caminhava, a gente já viu, a gente já absorveu aquilo, irmão, mas agora é hora de construir. Por isso precisamos estar alicerçados nele. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos?